mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, para si. Porque se vivermos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, que julgas a teu irmão, e tu, por que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. Senhor, o Senhor tem estado conosco, Senhor, a todo momento. Senhor, apesar de nossa infidelidade. Senhor, mas o Senhor é fiel, Senhor, para com todos nós. Senhor, somos gratos, Senhor, por tuas misericórdias. Senhor, teres se renovado esta manhã. Senhor, e por tua fidelidade agora à noite. Ó, Senhor Jesus, Senhor, nós não temos palavras, Senhor, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, também te pedimos, Senhor, vem ser conosco. Senhor, vem falar através de cada um de nós. Também, Senhor, vem ouvir através de nós. Senhor, nós não somos nada. Senhor, não somos ninguém. Senhor, necessitamos do teu falar, necessitamos do teu espírito, necessitamos da tua vida, Senhor, necessitamos de teu espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós confessamos, sem ti nós não somos nada. Senhor, necessitamos de ti. Senhor, vem nos perdoar. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. É interessante perceber, né, que durante a história, né, e até hoje, e aqui, né, a gente vê que a maioria das vezes que os irmãos tinham problemas entre si, eram com coisas que não levavam à salvação. As brigas que os irmãos tinham geralmente é com ensinamentos, ensinamentos que não levam à salvação, não levam ao principal, né, daquilo que o Senhor veio fazer, que é salvar cada um de nós. Né? E aqui a gente vê justamente isso, os irmãos brigando por questão de que o que deveriam comer, o que não deveriam comer, tinham que guardar dias, né? E hoje a gente vê que às vezes acontece muito isso, ainda acontece, né? A gente vê isso geralmente em épocas da nossa, aqui na nossa região, a questão da época de São João, né? Que as pessoas têm alguns irmãos que ainda restringem alguns alimentos, né? Por causa, né? Achando que é pecado, né? Senhor Jesus. E a gente vê aqui justamente isso. E aí ele, no versículo 1, ele diz assim: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, né? Senhor Jesus. E a gente vê nessas questões aqui que ele são somente esses dois tópicos, né? Com relação à comida e com relação a dias, né? Os dias geram poder não eram, né? O dia de festas, que era a Páscoa, né? O dia do tabernáculo, que os judeus guardavam, né? Dia de Pentecostes e até de Lua Nova. Né? E tinha também até a questão do sábado, né? Então, alguns irmãos ainda estavam guardando. E é interessante que essa questão do sábado, até hoje a gente vê que alguns irmãos guardam o sábado, né? Senhor Jesus. Então, tinha essas duas questões, né? A questão da comida e a questão de dias. E essa questão da comida não era apenas
relacionada à alimentação do judeu, que era restrita, né? Como tem lá na lei, né? Na Torá, tinha dizendo como o porco, né? Tem vários alimentos que os judeus eles não podiam comer. Não era só com relação a isso, né? Mas era com relação também aqui em Roma, né? Que as pessoas sacrificavam alguns animais e vendiam a carne daquele animal sacrificado, e aí os irmãos, alguns compravam e uns compravam e comiam, e outros não compravam por conta disso, por não saber se aquele animal tinha sido sacrificado ou não. Tinha essa questão também, né, Senhor Jesus. Tinha a questão também dos judeus de que, mesmo o animal não sendo impuro, mas tinha a questão de que, como aquele animal foi morto. Que o judeu só poderia comer, né, o animal que fosse degolado. Se o animal tivesse sido morto, né, com doença, né, ou com pancada, né, paulada, né, que aqui até eu acho que o pessoal ainda mata porco assim, né, alguns animais, bode, né, eles não poderiam comer, né, então teria que ser degolado. Então tinha essas questões também, a questão da alimentação. E eles, Paulo, no caso, quando ele fala que, né, acolhei ao que é débil na fé, essa palavra débil, né, em algumas versões, ele traz a palavra fraco, né? E ele diz aqui, e ele também fala, né, com relação aos outros irmãos, e ele fala com a palavra forte. Ele faz essas duas distinções, né, entre os fracos e os fortes, né? Senhor Jesus. Né? Mas a gente vê que essas duas distinções que ele faz não é questão de irmãos fracos ou fortes, mas de um irmão que está mais crescido do que outros, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então a gente vê aqui, né, 3 princípios. O primeiro princípio, né, que os irmãos poderiam ter para não ter essa divergência, esse problema. E isso hoje também nós podemos usar esses princípios, esses 3 princípios para não termos, né, contenda com irmãos. Né? Então seria o primeiro princípio, né, Cristo é Senhor tanto de um, né, dos fortes, como dos fracos, né, dos débeis. Então o Senhor ele é rei, o Senhor é soberano, o Senhor é Senhor, né, tanto de um como do outro. Isso a gente vê, né, do versículo 1 ao versículo 12, né? Outro princípio seria que a nossa liberdade em Cristo, né, ela é limitada pelo amor. Né? Senhor Jesus, nós temos liberdade. Né? E Paulo também fala, né, tudo me convém, né, mas nem todas as coisas edificam. Né? Senhor Jesus. Então, nós temos essa liberdade. O Senhor deu-nos a liberdade. Mas essa liberdade, por causa dos irmãos, né, por causa do amor, né, nós somos restringidos, né, Senhor Jesus. E a gente vê isso, né, do versículo 13 em diante, né? Senhor Jesus. E o terceiro princípio é que Cristo nos deu esse exemplo, um exemplo, né, de renunciar aos nossos direitos para agradar aos outros, né, e não a nós mesmos. Isso aí a gente já vê no capítulo 15, do versículo 1 ao 13. Então, esses 3 princípios, né, Senhor Jesus, que nós temos que ver hoje para nós não termos problema com nenhum irmão. Né? Cristo é Senhor tanto dos fortes como do fraco, né? A nossa liberdade é restrita pelo amor de Deus, né? E pelo amor que nós devemos ter pelos irmãos, e que o Senhor, né, ele nos deu esse exemplo de nós, né, não queremos agradar a nós mesmos, mas agradar aos irmãos, né, e ao próprio Senhor, né, Senhor Jesus. E aí a gente vê aqui, né, quando ele diz assim, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Senhor Jesus. Eu ia pegar o versículo, não sei qual versão, mas em uma versão, né, em outra versão, diz que essa questão, quando ele diz assim, não para discutir, ele diz assim, não para julgar. Né? Então, a gente, muitas vezes, quando a gente está discutindo, a gente está julgando, né, aquele irmão, julgando o que ele acha, julgando o que ele pensa, julgando o que ele tem. Né? Então, muitas vezes, essa questão de opiniões que nós temos é um julgamento.
né, essa discussão, é um julgamento. E que a gente faz, né, sem, às vezes, perceber. Quando ele fala na questão de nós temos que acolher, é para que a gente possa acolher todo cristão genuíno. Né? Qualquer irmão, né, que se diz que recebeu a vida do Senhor, que recebeu a salvação, nós temos que acolher esse irmão. Não importa o que ele, o pensamento dele com relação à questão de dias, com relação com alimento, né, com relação a festas, não digo festas mundanas, mas festas bíblicas. Né? Se o irmão quer guardar, guarde. Se o irmão quer guardar dias, guarde. Né? E como a gente vê aqui, né? Se ele guarda dias, para Deus o faz. Né? E se o outro não guarda, para Deus o faz. Então, o que nós temos que fazer é acolher todos os irmãos genuínos. Todos os irmãos que professam fé em Jesus Cristo, nós temos que acolher esse irmão. Né? Senhor Jesus. A gente vê Romanos 15, o versículo 7, ele diz assim, né? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Né? Então, por que nós devemos acolher os irmãos? Para a glória de Deus. Né? Deus é glorificado quando nós acolhemos os irmãos, independentemente do pensamento dele, do que eles acham, né? Senhor Jesus. E isso aqui também é um exemplo, né? É o próprio exemplo do próprio Jesus, ele acolhendo. Inclusive, no versículo 3, ele diz assim, né? No finalzinho, diz assim: o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, o próprio Deus acolheu aquele irmão. Se a gente, de repente, não acolhe aquele irmão por causa do que ele acha, a gente está sendo mais exigente do que Deus. Senhor Jesus, nós não devemos ser mais exigentes do que Deus. Nós devemos acolher. Acolher principalmente aquele que é débil na fé. E é interessante que a gente, de repente, pode ser até esse débil, né? E aí o irmão vem e nos acolhe. Senhor Jesus. Por isso devemos acolher, né? Senhor Jesus. Versículo 2. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Né? Senhor Jesus. Né? O forte, ele come todos os alimentos que era posto para ele para ser vendido. Né? Mas o débil, ele comia o quê? Legumes. Aí a gente, de repente, pode dizer assim, a gente sendo forte, né? Mas como pode, né? Jesus nos libertou, nós estamos livres, e esse irmão fica comendo isso. Mas aí a gente também pode lembrar que eles podem até ter, né? Não sei, e também assim, até mesmo hoje a gente faz isso, que eu já vi irmãos fazendo, não com relação à comida, mas algo espiritual, né? Tomando como base Daniel. Daniel, quando ele estava lá, ele disse que ele comia apenas legumes, né? A dieta dele era legumes. Então a gente tem uma referência bíblica com relação a isso, a comer legumes. Então, de repente, a gente aqui vai ser como Daniel, comer apenas legumes. Então o irmão pode estar sendo fraco? Pode. Mas também o irmão pode estar sendo prudente. Então o que a gente tem que fazer, novamente, né? Acolher. Acolher o que é débil na fé. Senhor Jesus. Né? É um modelo de santidade, né, que ele pode estar buscando, né, com relação a Daniel. Senhor Jesus. Versículo 3. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, aquele que era fraco, vamos dizer, o débil, né? No caso o forte, né? O que não come, ele desprezava os irmãos que comiam. E assim, mas rapaz, a gente já foi liberto, né? Nós estamos livres, nós podemos comer. E aí esse camarada ainda está aí, eles desprezavam os irmãos. E enquanto o que, diz assim, o que não come, né? E o que come, não julgue o que come. Né? Então, os irmãos que não comiam, que comiam apenas legumes, eles julgavam os irmãos, diziam assim, olha, está vendo? Olha lá, eles se contaminando. Não sabe nem o que matou aqui, não sabe nem para que orixá foi oferecido aquela comida.
né? Isso eu me referindo não à questão dos judeus, né? E disso também. Mas eles tinham essa questão, como eu falei a princípio, de oferecer sacrifício. Então, os irmãos que eram fracos, eles julgavam os irmãos que comiam os alimentos. Né? Eles diziam, vocês podem estar recebendo aí espírito maligno com isso, né? Os irmãos falavam isso, então eles julgavam. Eles julgavam aqueles que eram fortes. E os que eram fortes desprezavam, menosprezavam aqueles outros que comiam legumes. Então nós não devemos estar nem do lado de um, né, dos fortes que julgam, que condenam, desprezam os irmãos, nem do lado dos fracos que julgam os irmãos. Né? Novamente, o versículo 1, né? Devemos acolher, né? Tanto um como o outro. Né? A gente percebe aqui no versículo 3 que esse débil na fé não é apenas aquele que é fraco, mas o forte também pode ser débil, porque ele desprezava os outros irmãos, né? E enquanto que o outro julgava, né? Senhor Jesus. Versículo 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A gente vê aqui que quando ele fala assim, quem és tu que julgas o servo alheio? Ele está dizendo assim, olha, tanto um como o outro, vocês são servos de Cristo, né? E quem é você, o forte ou o fraco? Que julga o outro? Né? Deus, né? Jesus é quem vai julgar. E ele diz assim, e ele é quem vai dizer se ele está em pé ou se ele cai. Mas aí ele diz assim, mas estará em pé. Né? Por quê? Porque os dois tinham o mesmo sentimento, agradar a Deus. E todos dois têm a mesma questão de estarem sendo, tendo o senhorio de Cristo. Né? O Senhor é Senhor tanto de um como do outro. Né? Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10, 12, Maria. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, não é questão de que a gente, às vezes, como diz aqui, né? A gente pensa que está em pé, mas de repente a gente está errado. Né? Não é questão de certo ou de errado, mas de quem está em pé, mas de quem está buscando a Cristo. De repente eu estou comendo legumes, né? Mas eu estou buscando a Cristo. Né? Eu não condeno ninguém, não julgo ninguém. Né? E de repente eu como tudo, eu sou espiritual, aquela coisa toda, mas só, como dizia lá em Lucas, né? O camarada que orava de si para si mesmo. Né? Então a questão é, nós devemos perceber que tanto um como o outro, o Senhor é Senhor, né? Dos dois. Quando ele diz assim, quem és tu que julgas o servo alheio? Então o servo não é seu. Né? Nós somos servos de Deus, né? Somos servos de Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 5 e o 6. Senhor Jesus. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então a gente vê aqui, né, que tanto um como o outro, a motivação era o quê? Agradar a Deus. Né? Se ele diz assim, né? E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Né? E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então a intenção de um verdadeiro cristão é agradar a Deus. Né? Tanto aqui o forte, né, e o fraco, a intenção deles, a motivação era agradar a Deus. Então, o que nós temos que perceber é isso. Né? Eu vou estar sempre voltando para o versículo 1, né? Acolher o irmão. Né? Porque todo cristão genuíno, a vontade dele é agradar a Deus. Não importa o que eles acham de determinado assunto. Se aquele assunto
né, não influenciar na salvação, né, não influenciar na divindade de Jesus, não influenciar na questão da igreja, né, então nós devemos acolher. Né? Se tem na Bíblia aquilo que o irmão está fazendo, devemos acolher. Né? Seja essa prática, o que for. Né? Se não for algo diferente do que tem na Bíblia, nós temos que acolher, porque Deus acolheu. Né? Senhor Jesus, devemos acolher a todos, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, a vontade deles, né, era agradar a Deus, tanto um como o outro. Né? Versículo 7 ao 9, diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Senhor Jesus. Então, quando ele diz assim, o porquê, esse porquê é uma explicação das coisas que está acima, né? Porque nenhum de nós vive para si mesmo. Né? Nós não vivemos nem por nós e nem para nós. Nós vivemos para o Senhor. Né? Senhor Jesus. É por isso que ele diz assim, né? Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, a nossa vida, né, é para o Senhor. Né? Quando a gente morrer, né, nossa morte é para o Senhor. Né? Senhor Jesus, lá no Salmo diz, né, preciosa aos olhos de Deus é a morte dos santos, né? Senhor Jesus. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Romanos, voltando só um pouquinho, 8, 33 e 34. Senhor Jesus. Diz assim: quem tentará acusação contra o eleito de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso aqui é no versículo 9 do capítulo 14, quando diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Diz assim, para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Então o Senhor, ele morreu e ele ressurgiu para ser nosso Senhor. Então, os irmãos não são nossos, né? Os irmãos não são nossos servos. Né? Nós não precisamos dizer como eles devem agir, né? Como eles devem fazer, o que eles devem fazer, até mesmo como eles devem pensar. Nós não devemos fazer isso. O que nós devemos fazer é ensinar, falar, né? Se o irmão abrir a sua mente, né, olhar na Bíblia, não, de fato isso é assim, então, e se o irmão não quiser, não, irmão, eu só vejo assim desse jeito, então, o que temos que fazer é dar graças a Deus, pela vida daquele irmão, né, como eu já disse, né, no início, alguns minutos atrás. Se aquilo que o irmão acha, né, que ele pensa, não é diferente do que a Bíblia diz, né, se ele não está ferindo, né, aquilo que Jesus fez, né, a obra de Cristo, né, a questão da salvação, então o que nós temos que fazer é acolher. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 10 e o 11. Diz assim: tu, porém, que julgas teu irmão, e tu que desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Senhor Jesus. Então, o que a gente vê aqui, ele está repetindo o que ele falou no caso da questão do versículo 13, né? Quando ele diz assim: quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come. Ele está dizendo que os irmãos, eles faziam isso, né? Diz assim: tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, né? Por que desprezas o teu irmão? Como eu falei, né? A questão desse que julgava os irmãos era aqueles que eram
fracos. Eles julgavam porque achavam que os irmãos estavam comendo de tudo, né? Estavam sendo, vamos dizer assim, pecaminosos em comer todas as coisas que era posto, né? Para ser vendido. Enquanto que usou o outro que comia tudo, achando que da sua liberdade, né? Fazia da sua liberdade para menosprezar os outros irmãos, né? Menosprezar aqueles que não comiam. Então eles desprezavam aqueles irmãos que não comiam, que comiam apenas vegetais, né? Senhor Jesus. Então Paulo vem dizendo aqui que quem vai julgar não somos nós. Pelo contrário, nós vamos ser julgados naquele dia pelo Senhor, né? E ele diz assim: foi precisamente para isso que o Senhor morreu e ressuscitou, para julgar, né? Senhor Jesus. E ele diz assim, no 11, né? Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Isso aqui está lá em Isaías. Então Paulo vem citar isso para dizer assim: olha, isso não é coisa nova não. Deus vai julgar a todos, né? A todos nós. Nós não precisamos julgar ninguém. Nós não precisamos adiantar o julgamento de ninguém, né? Deus vai julgar no seu tempo e vai julgar a todos, né? Ele vai julgar tanto os fortes, né, como os fracos, né? Tanto aqueles que diz ser espiritual como o débil. O Senhor vai julgar. O Senhor morreu em nosso lugar. Então o Senhor ele tem essa autoridade de julgar. Não nós, né? Nós não temos essa condição de julgar ninguém, né? Nem pelo que ele come, nem pelo que ele deixa comer, nem pelos dias que ele guarda, né? Nem pelas festas de religiosas, né? Nós não devemos julgar, né? Porque Deus morreu, Jesus, né, morreu em nosso lugar para poder nos julgar. Senhor Jesus. E voltando ainda essa questão de julgar, né? Quando ele diz assim, para o 4, né? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Aí eu gosto disso aqui, quando ele diz assim, mas estará em pé. Por que a gente vai estar em pé? Porque não somos nós, mas Cristo em nós. Quando o Senhor está em nós, né, a gente vai estar de pé, né? Porque o que nos mantém em pé é o Senhor em nós, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né? E quando a gente julga os irmãos, né, nós estamos antecipando, né, esse julgamento e estamos também tomando o lugar de Cristo, né? Cristo é quem vai julgar. Então, Jesus morreu, né? Jesus ressuscitou precisamente para isso. Então, nós não temos nada a ver de julgar ninguém pelo que como, por nada, né? Por nada. Senhor Jesus. E o versículo 12, né? Ele diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, né? Então, tem até uma menininha daqueles negócios como é? Instagram, né? Que vai passando lá e uma pirraia falou assim, você gosta muito da vida, né? Aí ela diz assim, então cuide da sua, aí sai correndo. Então é isso que devemos fazer, irmãos. Cuidar da nossa vida, né? Cuidar da nossa vida em Deus, né? Cuidar da nossa vida em Cristo, né? Senhor Jesus. Porque o que importa, né, não é sairmos dizendo quem está certo e quem é errado, mas nós percebemos Cristo nos irmãos e fazemos com que esse Cristo também cresça em nós, né? Mateus capítulo 12, versículo 36. Mateus 12, 36. Diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, aí eu acho que para baixo diz assim: pelas tuas palavras sereis, vê aí Maria, o 37. Isso, muito bem. Porque pelas tuas palavras serás justificados e pelas tuas palavras serás condenado. Então, tudo depende daquilo que a gente fala, né? Então, nós temos que falar, né? Apenas bênção, né? Senhor Jesus. Aí diz aquele versículo, né? Abençoais, né? E não amaldiçoais. Abençoais. Então, nessa questão de julgar, não devemos julgar.
né? E a questão de menosprezar também não devemos menosprezar. Devemos acolher e abençoar, né? E abençoar cada santo, né? Se cada um de nós abençoássemos cada um dos irmãos, né? Nós com certeza teríamos um crescimento maior, né? Senhor Jesus, eu vejo aí e também não tem como evitar de falar nessas questões que houve nesses dias, né? Que graças a Deus, okay, tem um ano já, né? 2 anos, Senhor Jesus. A gente viu, né, que não tinha como você não fazer algo, né? Porque aquilo feria o senhorio de Jesus. Então, aí é algo diferente, né? Se tem algo que fere o senhorio de Cristo, né? A salvação que o Senhor tem nos dado, né? A igreja, que fere alguma coisa que tenha relação com Cristo, nós devemos rejeitar, né? E voltarmos para o Senhor, Senhor Jesus. Mas se aquilo não fere a nada do Senhor, não fere a questão da salvação, então nós devemos acolher, né? Acolher todos os santos genuínos, né? Todos os cristãos genuínos nós devemos acolher, porque Cristo nos acolheu. Aleluia. Amém, irmãos.